Dia de política e hoje nossa conversa é com o ex-diretor-geral da Polícia Civil, delegado e hoje atual deputado estadual Marcos Martins, que assumiu no início deste mês a cadeira que antes era ocupada pelo ex-deputado Nilo Rezende na Assembleia Legislativa. Boa noite, deputado, seja bem-vindo. Boa noite, Mariana, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e desta vez, como você disse, como deputado. Pois é, a gente estava conversando anteriormente, antes do intervalo, o que seria mais difícil, diretor-geral e delegado na Polícia Civil ou deputado estadual, né? Olha, Mariana, acho que as pessoas, quando se predispõem a trabalhar no serviço público, elas não podem ficar escolhendo muita coisa. Em relação à Polícia Civil, que é a minha casa desde meus 13 anos e meio, eu ali ingressei como office boy e cheguei a secretário, é lógico que essa história, ela é importante e eu sei das dificuldades que ali eu enfrentei e que todos enfrentam. Agora, em relação à vida de deputado, eu estou dando os primeiros passos, estou feliz, tendo essa oportunidade de dar uma resposta àqueles que acreditaram na gente, que depositaram seus votos em nós. Bom, nesse pouco tempo, que o senhor acabou, já tomou posse, deu para se inteirar já dos trabalhos? Como é que está o seu trabalho lá na Assembleia? Quer queira, quer não, eu ainda e vou continuar sendo ligado à área da segurança pública, que é uma área muito carente hoje em nível nacional, por uma série de fatores. Eu ali cheguei e procurei me inteirar daqueles projetos que já estavam em andamento, daquelas necessidades básicas das instituições policiais que compõem todo o sistema de segurança. E realmente fui muito bem recebido, tenho discutido para não apresentar também projetos que não se tornem realidade. Como eu vim da área da polícia, da área operacional e administrativa, eu conheço toda a estrutura, vamos dizer que a gente saiba encurtar o caminho para conseguir certas coisas. Por exemplo, há uma reclamação na área da Polícia Civil das condições de delegacias. Hoje eu me reuni com o presidente da Associação dos Delegados, pela manhã os recebi na Assembleia Legislativa, o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, duas equipes, e ali eles mostraram as suas aspirações, em que fase que estão esses estudos e tal, e juntamente com o diretor parlamentar da Assembleia, nós nos comprometemos já a dar celeridade a esses projetos, Então, acho que são os primeiros passos. Obviamente, quem passa por as carreiras que existem nessas instituições, parte salarial, tudo isso é discutido. Eu quero crer que, dado a amizade que eu tenho, a aproximação que eu tenho com o governador Marconi Perillo, que sempre nos atendeu, eu fui diretor por 2 vezes, fui secretário executivo. Eu quero crer que nessa área da segurança eu posso ajudar bastante, como em outras áreas. Mas devido a essa experiência, é uma área que eu de imediato quero desencadear alguns projetos importantes. Pois é, e justamente sobre esse assunto que eu gostaria de falar com o senhor. O senhor mesmo disse que, como delegado, e tem essa vasta experiência na Secretaria de Segurança Pública, e lidando diretamente com criminosos, com vítimas e com todo esse problema que abrange a falta de segurança ou o problema da segurança aqui no nosso estado, é possível saber então o que precisa ser feito para melhorar, Dentro disso tudo, o que o senhor imagina a princípio já como projetos ou como um trabalho do senhor como deputado para beneficiar essa área? Nós temos aí um grande problema em nível mundial hoje, mas vamos falar aqui de Goiânia, de Goiás, aliás, o problema das drogas. Nós temos que dar prioridade ao Centro de Recuperação de Dependente Químico. Isso é uma área que eu quero discutir já. Hoje já mantive um contato com a secretária particular do governador, pedindo já uma audiência, para dar celeridade. Embora, politicamente, eu saiba que a AGETOP já está licitando o CREDEC de Aparecida. Caldas Novas, o próprio prefeito, ex-deputado Magal, já ofereceu a área para o Estado e contrapartida. Quer dizer, são coisas importantes que vão acontecer. Por exemplo, nós temos visto aí pessoas em situação de rua, que estão morando nas ruas, e essa onda de crimes que tem assolado aqui a capital. Se nós tivéssemos
na parte social, aí envolve município, estado, União, local para levar essas pessoas para dar assistência, esses crimes, grande parte não estariam ocorrendo. As coisas ruins, infelizmente, elas desaguam na segurança pública. As coisas ruins terminam dentro de uma delegacia de polícia. Então, essa visão eu quero passar aos meus colegas parlamentares para que nós possamos realmente priorizar esses projetos. Né? Porque ali, esses dias, um deputado subiu na tribuna falando que havia sido assaltado um dia antes em sua residência. E eles, queiram que nós se aproximem, a gente vai sentar. Eu falei, então vamos juntar as forças. O parlamento está aqui para representar todo o Estado, né? Eu, por exemplo, felizmente tive voto em 210 dos 246 municípios. É uma responsabilidade muito grande. E eu não me atreveria a discutir ali engenharia, obras rodoviárias, porque não é do meu ramo. Então eu tenho que acudir, vamos dizer assim, entre aspas, a área da segurança pública com a minha experiência e puxando para o nosso lado, positivamente, é evidente, tanto a oposição quanto a situação, para que nós possamos achar soluções. Agora, deputado, a gente está com uma discussão, né, que inclusive nessa semana, na segunda-feira, a gente falou sobre isso no Sociedade em Questão, sobre essa questão da PEC 37. Né? O governador se posicionou contra, que é o fato, para quem não sabe, um projeto de lei, né, que quer proibir o Ministério Público e algumas outras entidades de investigar crimes. Né? O que o senhor acha? Qual é o posicionamento do senhor em relação a isso? Na verdade, a PEC 37 ela não proíbe o Ministério Público de investigar, porque legalmente ele não tem essa condição. O que está fazendo ali é porque existe uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público de que essa investigação, como o Ministério Público detenha o controle externo da atividade policial, e esses grupos foram se formando, e existe uma tendência entre eles de que quem oferece denúncia pode participar da investigação. E essa coisa foi crescendo. A PEC 37 não trata de tirar do Ministério Público esse direito. Sim assegurar à Polícia Judiciária o direito de investigar. Não é? Ou seja, criou celeuma no Congresso, criou celeuma junto ao Supremo Tribunal, que não se manifestou nem para um lado nem para o outro, ficou, vamos dizer, omisso. Então, a Constituição Federal, no seu artigo 144, já está ali delineado o que deve ser feito pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Mas ainda partindo desse princípio, aí o Ministério Público não poderia mais investigar, exatamente. Né? Mas eu queria deixar claro que a polícia não está tirando qualquer chance do Ministério Público de acompanhar a investigação, mesmo porque há 20 anos atrás, eu trabalhando com sequestro, 15 anos, quando eu chefiava o grupo anti-sequestro, o Ministério Público, com a Constituição de 88, é uma instituição que felizmente se engrandeceu tecnicamente, juridicamente, e veio acompanhar o trabalho da Polícia Civil. Uma parceria altamente salutar. Essas grandes operações que são feitas, investigações, por que hoje os crimes de repercussão não ficam batendo e voltando na justiça? Volta para mais diligência, porque o Ministério Público acompanha. Então, não eu acho que nós temos que jogar aberto e dizer que essa PEC não está tirando nenhum direito. Como é que você vai tirar um direito que não existe legalmente? Tá ótimo. A gente tem uma pessoa para participar ao vivo por telefone. Alô, boa noite? Oi, boa noite. É o Adão que está falando aqui do Parque Ateneu. Tudo bem? Tudo jóia, Adão. Jóia. Parabéns pelo programa aí. O deputado também, viu? Obrigado. Abraço para ele. Eu só gostaria de fazer uma colocação, porque esses dias aqui em Goiânia, com essa coisa aí da Comissão de Direitos Humanos, eu gostaria de deixar 2 pontos. Primeiro, lá na região do setor aeroviário, aquelas pessoas que tem lá, que elas mexem, que estão viciadas em drogas, a maioria delas, elas têm residência aqui em Goiânia. Sim, sabe? Eu acho que a Comissão de Direitos Humanos não conhece essa parte. Elas têm nome, elas moram no Jardim Nova Esperança, Jardim Curitiba, Fim Social, Trindade e vários lugares, entendeu? Então, eu vejo assim que a questão da segurança pública no Estado, eu acho que os nossos irmãos aqui têm feito muita coisa, e eu acho assim que a comissão, ela deveria pensar um pouco mais, que nós estamos criando mais secretarias no município, que eu acho que seriam despesas que não vai
resolver nada. Daqui a 6 meses a gente vai ver, todo mundo sabe que é um problema social. Se a gente não consertar estas famílias, a gente não conserta a ponta. Nós temos que consertar a raiz, e agradeço aí a participação. Obrigada, Adão, pela participação. Muito obrigado. O senhor acha? Eu acho que ele está certo. Inclusive, Adão, a Polícia Civil começou um trabalho de anteontem para cá de monitoramento e de cadastramento dessas pessoas. Exatamente chegando nesse ponto que você falou. Muitos que estão em situação de rua não são moradores de rua. Eles têm uma casa, eles têm um lar. Agora, se a família degringolou, se parou de existir ali um senso de responsabilidade familiar, é um outro aspecto social que nós temos que socorrer. Então, esse cadastramento vai nos dar exatamente o número de pessoas que tem essa extrema necessidade de socorro. As outras, outro tipo de direcionamento. Enquanto isso não ocorre, infelizmente, os crimes estão acontecendo. Ainda nesse assunto, aproveitando a oportunidade do nosso telespectador, o senhor, claro, acompanhou essas declarações por parte do governo federal, né, principalmente da ministra de Direitos Humanos, a respeito de que estaria havendo um grupo de extermínio aqui no estado e que haveria necessidade da federalização dessas investigações. O que o senhor acha? Eu dei uma declaração ontem, anteontem, até na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, presidida pelo meu colega, o deputado Mauro Rubem, e ali estava um representante da ministra, que veio para, vamos dizer, esquentar, entre aspas, esse assunto. Eu achei de uma infelicidade muito grande a postura da ministra, porque os crimes que já foram apurados não nos indicam que há um grupo de extermínio. O modus operandi, a própria inconsistência do tipo de ação, né? O policial experimentado, ele sabe, um grupo de extermínio seria fácil para eliminar essas pessoas sem deixar tantos vestígios. Os próprios inquéritos que estão sendo concluídos, nessa entrevista que nós demos lá na Assembleia anteontem, a doutora Simone, que é da Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público, que está acompanhando todo o trabalho da polícia, ela estava com os números na mão. 8 inquéritos dos 30 já não são mais inquéritos, são ações penais, que já ofereceram denúncia contra os autores dos crimes, cai para 22. 8 em fase final de conclusão, e quando dávamos entrevista, na noite anterior haviam sido presos os últimos 3 de uma quadrilha de 6, que cometeram vários desses crimes que ainda em apuração. 4 já confirmados. Então, que grupo de extermínio é esse? Senão até agora não houve uma correlação com os casos. Eu achei assim um pouco inconsistente. Infelizmente no Brasil mistura-se a parte política com a parte, né? E isso aí acaba trazendo prejuízo para nós. Eu disse, não tenho dúvida disso, que alguns casos podem ter sido os mesmos autores, né? 2 que intrigam são aquelas filmagens das câmeras que pegaram, mas a Polícia Civil está também bem adiantada, e a própria Polícia Militar, que está interessadíssima, prover a prisão desses 6 que eles fizeram essa semana. Tá ótimo, deputado e doutor, né? Obrigada pela presença e boa sorte nessa nova etapa, né? Muito obrigado, Mariana, Robson, é um prazer sempre estar aqui com vocês, falando aos seus milhares de telespectadores. Obrigada pela participação.